Agora, a gente olha de forma mais específica para a escola, né? Para a educação, tentando entender alguns conceitos que a escola tem dificuldade de trabalhar, né? E que são conceitos sociais, são conceitos que são frutos de uma construção histórica e cultural. E por alguma questão, a escola e, portanto, nós, frutos dessa escola, né, também temos dificuldades de compreender. Mas é necessário que se compreenda aqui, né, nesse espaço da academia de construção de conhecimento, principalmente porque nós estamos trabalhando num curso de formação de professores, né, como é o curso de pedagogia. Então, se já é importante essa discussão em outros espaços, imagine, né, para quem vai atuar na educação. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar com um texto que se chama Fundamentos para uma Educação na Diversidade. Na diversidade. Aí, muita coisa que a gente já viu vai fazer um pouco mais de sentido, né, agora quando a gente for trabalhar com esse texto. E esse texto será trabalhado da seguinte forma. Eu vou fazer uma apresentação da parte mais introdutória e nós iremos fazer um espaço de debate com esse texto, né? Onde cada um de vocês, ou cada dois de vocês, ficarão com um conceito para apresentar, né, no momento posterior, próxima semana. Assim, organizar uma apresentação, como a gente tem costume de apresentar, ou um poema, uma música, um slide, alguma coisa que você traga para a gente a compreensão desse conceito, né? Então, o texto já está aí, sendo apresentado para vocês, né? Se chama Fundamentos para uma Educação na Diversidade. Aí vai fazer sentido, como eu já disse, toda aquela discussão de diversidade cultural, diversidade de gênero, diversidade, as diversas, né, propostas aí de identidade, né, nessa questão da diversidade. Então, o autor está aí com a sua, com com uma pequena biografia, né? Então, primeiras palavras, a gente traz aqui o Paulo Freire, o Paulo Freire vai dizer assim: eu me embato muito pela tolerância, que para mim é uma virtude, revolucionária até. É esta possibilidade de conviver com o diferente para poder brigar com o antagonista. O antagonista é diferente também, mas um diferente. Vamos entender um pouco isso, o que é ser diferente, né? A partir do que a gente está chamando aí de educação na diversidade, ou para a diversidade. Pois bem, por que uma educação para a diversidade? Ora, nós já dissemos, por que uma educação para a diversidade? Porque há uma necessidade de que os sujeitos históricos da nossa sociedade, portanto da nossa escola, ele se reconheça na sua diversidade. Ele se reconheça na sua diversidade. Como índio, como negro, como europeu, como um asiático, como tantas outras nacionalidades, ou raça, ou etnia, ou enfim, grupo cultural que compõe essa nossa sociedade. Então, é necessário, né, é importante e é urgente que se discuta a diversidade
perpassando o universo da educação para que esses sujeitos todos se sintam, se reconheçam, né, e se sintam sujeitos do processo. Estamos começando um estudo sobre educação na diversidade e cidadania. Já no título, anuncia-se o assunto central, bastante atual e polêmico, porém ainda pouco conhecido em seus vários aspectos, que é a questão da diversidade na educação, né? Então, diversidade na educação. Já é bastante falado, mas na prática ainda há pouco, né, conhecimento sobre a questão. Por que se fala tanto de diversidade, de pluralidade, de inclusão nos dias atuais? Né? A gente já conversou sobre isso. Será que esse tema refere-se apenas à educação de alunos com necessidades especiais? Como muitos pensam? Também já discutimos sobre isso. Não. Não é apenas um modismo da educação, porque somente agora se dá importância à diversidade. Se a humanidade sempre teve, né, essa pluralidade cultural. Então, essas questões são questões que a gente vai tentar, ao longo desse estudo e dessa disciplina, tentar elucidar. Porque se fala tanto em diversidade, pluralidade, inclusão, né, nos dias de hoje, se a humanidade sempre teve essas questões, sempre foi plural. É apenas um modismo? Ou se refere apenas aos alunos com necessidades especiais? Enfim, justamente sobre essas questões é que vamos tratar nesse texto. Realmente a humanidade foi sempre muito diversa, porém a percepção sobre a humanidade não foi sempre assim. Quer dizer, a humanidade sempre foi diversa, mas a concepção ou a percepção da humanidade sobre essa diversidade não foi como é agora. Agora a gente se dá conta que há uma diversidade. Ah, professor, mas por que o senhor está se falando disso agora? Se sempre houve uma diversidade, né, na humanidade. Pois só de uns tempos para cá a humanidade se deu conta de que era diversa e que, portanto, precisa discutir isso. Imagine uma história bastante comum na educação de alguém que estaria hoje com 60 anos. Vamos lá. Ele diz assim: quando eu era pequeno, morava em uma casa pequena de uma cidade muito pequena. Meu mundo era pequeno e eu estava feliz e tranquilo, pois ele se parecia muito comigo, aquele mundo. O mundo tinha meu jeito de ser. Meus colegas gostavam das mesmas brincadeiras que eu. Caçar passarinho, nadar no rio, jogar bola, empinar papagaio e roubar laranjas. Estudávamos na mesma escola. Íamos à mesma igreja, bem no centro da cidade, e nossos pais sempre se encontravam na praça ou nas quermesses. Eu sabia quase tudo sobre o meu mundo. Não havia grandes surpresas. Em tudo havia um movimento suave e previsível, como as estações do ano. Todo ano havia as mesmas festas na igreja. E os trens da estação sempre chegavam e partiam, assim como os dias e as noites. A rotina era natural, vontade de Deus, e, portanto, o bem. O que fugia da normalidade era o mal. As brigas dos adultos, as farras dos bêbados e até o carnaval. Cruz credo. Neste mundo, a educação era preocupada com os valores. Em casa, meus pais sempre me aconselhavam quando eu saía para a rua: meu filho, respeite seus semelhantes, os meus amigos. Na escola, a professora reforçava: menino, aprenda a conviver com seus semelhantes, os meus colegas. Por fim, na igreja, o padre pronunciava com gravidade o grande mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Estava tudo perfeito.
Quem estava próximo de mim eram meus pais, meus irmãos, meus amigos. Todos muito semelhantes a mim. Então eu amava sempre os meus semelhantes. Este era meu mandato. Ou melhor, este era meu mundo. Eu sabia, é claro, que existiam outros lugares, outras cidades, outros países longínquos, para onde partiam os trens da estação. Porém, eu pensava, se os lugares fossem bons como o meu, certamente seria bastante parecido com o meu. Eu e o mundo tínhamos uma grande identidade. Bem, essa história dificilmente se repete nas crianças e adolescentes de hoje. Qualquer um que tenha acesso à internet hoje e tenha curiosidade sobre o mundo em que vive, poderá constatar a grande diversidade, como também a desigualdade social entre as nações, entre os povos e entre os grupos humanos. E a história vai nos mostrar que um menino vivia ali, no seu mundo perfeito, com as coisas previsíveis, tudo era uma harmonia, né? Alguma coisa que fugia da normalidade era mal, não era bem-vindo, não era de Deus, não era bom, né? Aquilo que fugia da normalidade. E aí ele pensou, se o mundo todo, né, está organizadinho desse jeito, então eu e o mundo temos uma grande identidade. O que ele não sabia, né, que a gente sabe hoje, e as crianças sabem hoje, é que os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Então a consciência dessa multiplicidade não era tão explícita há 50 anos. Não é longe, há 50 anos. Há 50 anos as pessoas tinham essa concepção de mundo, porque há 50 anos não tinha internet. As pessoas não viajavam tanto, as pessoas não tinham esse conhecimento que tem hoje. Então, antes do processo de globalização dos meios de comunicação, havia uma representação de humanidade bastante homogênea e definida, que era construída, inclusive ideologicamente, no processo histórico ocidental. E tudo aquilo que fugia de determinados padrões da imagem, dos comportamentos e expressões culturais, eram considerados desvios da norma. E, portanto, como algo diferente, estranho e reprovável. Daí a origem de muitos preconceitos, né? É interessante a gente entender da onde é que vêm os preconceitos que a gente tem das coisas hoje. Então, essa imagem de que o mundo perfeito é o meu mundo, porque assim, assim tal, o que não é igual ao que eu imagino, a minha imagem, isso é feio, isso é mal, isso é reprovável, isso é estranho. Portanto, eu tenho preconceito. Preconceito é um conceito pré-estabelecido. É um conceito de uma coisa que a gente tem, que a gente não tem conhecimento. Pré quer dizer antes, conceito das coisas. Então, é daí a origem de vários preconceitos. Então, desde a segunda metade do século XX, que, né, há poucos anos atrás, a tela da televisão vem mostrando uma grande pluralidade de pensamentos e expressões humanas. Então, quando chega a televisão com essa diversidade de coisa, de expressão, né, de pensamento, então há quem diga que a televisão era coisa do mal, porque vem ensinando o que não devia, né? Ou seja, vem mostrando outros mundos e vem, de certa forma, desconstruir, desmanchar aquilo que aparentemente está tudo resolvido, está tudo bonito, está tudo harmônico. Fomos descobrindo as características de novas culturas, de novas religiões, de novos costumes alimentares, forma de relacionamento amoroso e novos tipos de grupos de família. Das grandes cidades do mundo,
nos vêm imagens de convivência e confronto entre etnias diversas e desfilam diante dos nossos olhos arregalados diferentes identidades corporais, resistindo ao esforço de padronização da beleza. Então começa a chegar para nós, na metade do século XX, muitas coisas, né, 50, 70 anos aí, muita novidade, muita coisa que começa a se passar aos nossos olhos e a gente começa a desconstruir o nosso mundo e dizer, nossa, o nosso mundo desabou, né? O que é isso? Então, tem gente que ainda hoje, né, reprova ao filme, a música, a televisão, alguma coisa que é diferente do seu universo. Tudo bem, cá entre nós tem coisas que é muito diferente, mas a gente não pode dizer, né, que é inferior, é diferente. Então, a educação centrada apenas no respeito e boa convivência com o semelhante a nós mesmos, ou seja, centrada na identidade, soa cada vez mais estranha no mundo em que nosso próximo é muitas vezes diferente de nós. Então, quando diz o mandamento lá do padre, né, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E se o teu próximo não for tão próximo assim, for diferente, ora, a família vai dizer, respeita, como a história conta, né? A família vai dizer para o menino respeitar o seu semelhante. Respeita o seu semelhante. A escola vai dizer que o menino tem que usar os seus parceiros ali, tá? O padre ou o pastor vai dizer que é para fazer jus lá ao mandamento, né, de amar o teu próximo. Então, se o outro não for tão próximo assim de mim, porque eu olho para ele, olho para mim e vejo muitas diferenças. Se o meu semelhante não é tão semelhante assim, e aí, como fica? Então, nesse sentido, a educação, essa que nós estamos fazendo, ela não vai fazer muito sentido dentro de uma diversidade. Então, a educação centrada apenas no respeito e boa convivência com o semelhante, que é semelhante a nós mesmos, né, ou seja, centrada na identidade, vai soar cada vez mais estranha no nosso mundo de diferentes. Então, nós não podemos considerar o diferente aqui como algo ruim, como algo pejorativo, entendeu? Então, o semelhante nosso é também o diferente. Então, essa construção e desconstrução, ela precisa acontecer. O mundo globalizado pelos meios de comunicação exige hoje, né, que estejamos preparados para a convivência na diversidade. Isto é, para o diálogo, não apenas com os semelhantes, mas também com quem pensa e age de maneira diferente de nós. Então, aquela ideia, para amar o semelhante, né, respeitar os teus próximos, não sei o quê. Então, isso vai ser um pouco mais difícil aqui, já que, né, tem toda essa diversidade. Então, o diálogo, né, nesse sentido, não pode se dar apenas com o seu semelhante. É para se dar também com o diferente, com o que pensa diferente, com o que age diferente. Assim, a educação de valores na cultura da diversidade é bem mais complexa do que aquela fundada numa visão homogênea do mundo. O próprio conceito de convivência na diversidade tem sentidos diferentes, ideológicos, e exige o conhecimento e posicionamento do educador consciente. É aí que está o problema. A educação de valores na cultura da diversidade é bem mais complexa do que naquela visão homogênea de mundo. Ou seja, ser professor em uma sociedade diferente é mais difícil
do que ser professor numa sociedade homogênea. A nossa sociedade não é homogênea. A nossa sociedade é uma sociedade, né, heterogênea, diferente, com muitos sujeitos diferentes, né? Ou seja, eu vou amar o meu semelhante. Então, devemos levantar alguns questionamentos de início. Devemos levantar alguns questionamentos de início para atuar em educação na diversidade. Por exemplo, será que realmente deve-se respeitar toda e qualquer diversidade cultural? Tudo é válido? É possível cada um viver na sua, num mundo estreitado pela globalização? Qual é o limite da tolerância? Até onde a gente tolera essas diferenças? Será que uma parte das diferenças humanas não são decorrência de uma história de exploração de uma cultura sobre a outra? Já falamos também sobre isso. Faz sentido pensar. Ao respeitar certas diversidades sociais, não estão aceitando as desigualdades causadas por uma sociedade de estruturas opressivas? Também preciso pensar. Como trabalhar na educação a relação dialética entre a diversidade e a desigualdade? Bom, é o que a gente está descobrindo, né, nessa conversa. Nosso desafio de convivência na diversidade é bem diferente daquele ensinado na educação tradicional, pela história do patinho feio. Lembra da história do patinho feio? Aceitamos que não era um patinho feio, e sim um belo cisne. Ok, não é um patinho feio, é o cisne. Porém, aceitamos com uma condição, que ele vá morar lá longe, em outro lugar, com o cisne para lá. Então, uma coisa é você, eu aceito, né, os negros, mas fique para lá. Eu aceito, né, as crianças especiais, mas deixa para lá. Então, a história do patinho feio, que bonitinho o patinho feio, não era um pato, era um cisne, que bonitinho. Desde que ele não fique aqui para me ficar vendo o tempo inteiro, para não me incomodar, né? Porque não é um pato, é um cisne. Um cisne. E o cisne vivendo entre os patos vai, né, ter algo aí que vai destoar. Então, eu não quero ver esse destoamento na sociedade, nos espaços onde eu estou. Então, é muito fácil a gente incorporar esse discurso, né, do diferente. Ok, eu aceito a diversidade, eu aceito o diferente, eu aceitar, mas não, fique para lá. Desde que não me incomode, né? Um pouco essa a situação. Então, iniciando a conversa. Filho de peixe, o peixinho é. Filho de humano, né? A gente pensa, humano é. Vamos pensar um pouco sobre isso. Todo mundo já ouviu a primeira frase e sabe o que ela significa ao pé da letra. O peixinho nasce e já sai nadando. Já nasce pronto. Mas com o ser humano, não é bem isso que acontece. Filho de humano não nasce um humano pronto. Para adquirir as características mais profundas do ser humano, como ter, pensar e adotar valores, o recém-nascido precisa conviver com outros humanos. Precisa ser educado por um período muito longo da sua vida. Daí porque a educação está sempre acompanhada de valores que se quer estimular as novas gerações. Então, quando se diz filho de peixe, o peixinho é, tudo bem, porque o peixe já nasce pronto, vai-se embora nadando sozinho, não precisa. Agora, filho de humano não é humano, né, a princípio, desde que seja ensinado as coisas para ele, né? Então, esse ditado não pode ser comparado, filho de peixe, peixinho é, não pode ser comparado com o ser humano. Porque filho de fulano, fulano é, não. O filho de fulano pode ser outro, pode ser outra pessoa.
vai depender dos ensinamentos que esse indivíduo vai ter ao longo da sua vida. Então, é um dito popular, é uma história que não se encaixa, né? E que não faz sentido. Então, a gente não vai mais reproduzir isso, fazendo essa relação do peixinho com o ser humano. Uma das características que o ser humano adquire pela educação é que, portanto, os animais não têm, é a individualidade, ou seja, a capacidade de pensar e viver de um modo diferente uns dos outros. Enquanto cada espécie de animal tem comportamento muito parecidos, nós valorizamos nossa identidade pessoal e de grupo. Amamos a liberdade e nos sentimos muito felizes quando nos impedem de expressar nossos sentimentos e ideias. São valores profundamente humanos e que os outros animais não têm, só o ser humano. Então, não se pode comparar os animais com os seres humanos a princípio. O animal nasce praticamente pronto e se adapta ali no seu espaço. O ser humano, não. O ser humano precisa passar por um longo período de estimulação para ele interagir com as coisas e aprender as coisas. Ou seja, estar inserido em um processo de educação. E que é diferente dos animais, porque o ser humano tem uma individualidade, né? Um jeito próprio, diferente, né, dos outros seres humanos. Aí, a educação na diversidade, ela está preocupada com esses valores que são do indivíduo, né? São valores profundos, como, por exemplo, aqui. Individualidade, capacidade de pensar e viver de um modo diferente. Então, esse jeito de ser diferente, né, são valores profundos para o ser humano. E a educação para a diversidade, ela precisa valorizar isso. Ela precisa desenvolver no indivíduo essa capacidade de valorização desses aspectos. Ela precisa, em outras palavras, educar na diversidade é ensinar a aprender junto com os alunos a conviver com pessoas, destacando inclusive as diferenças físicas, sociais e culturais. Então, a educação na diversidade, ela vai trazer, né, essa ideia, né, de que é preciso valorizar a individualidade de cada um, e essa individualidade, por ele ser específico, ele se destaca no grupo, porque a gente não é só indivíduo, a gente é sociedade. Isso requer um esforço e uma grande vontade de transformar a sociedade e nós mesmos, uma vez que na educação tradicional o plano ético era centrado no respeito ao próximo, ao semelhante. Veja, por sua vez, a educação para a diversidade prioriza o respeito entre todos e por isso trabalha com valores e conceitos como tolerância e intolerância, preconceito, diversidade, identidade, desigualdade, liberdade, igualdade, inclusão, exclusão, cidadania, paz. São os principais conceitos que se trabalha dentro de uma educação para a diversidade. Porque, enquanto que em outro momento a educação é baseada nessa questão da ética, né, valorizava muito o respeito ao próximo e ao semelhante, aqui na educação para a diversidade, a valorização é de todos, até dos que não são semelhantes a nós, inclusive os diferentes. Então, é muito fácil, né? Amar o próximo, amar o semelhante, valorizar o próximo, o semelhante. Agora, o diferente, aí é mais difícil. Então, ao pensar valores na educação, deparamos-nos com um obstáculo de ordem teórica. A questão da pluralidade de sentido que os valores assumem segundo o contexto histórico e as ideologias, né?
Então, quando a gente pensa, ok, professor, vamos trabalhar esses conceitos aqui dentro da educação para a diversidade. São esses conceitos os principais. Agora a gente tem um problema que é quando vai trabalhar esses conceitos dentro do nosso discurso ou da nossa prática, esses conceitos eles podem ter significados diferentes, dependendo aí, né, dessa questão do contexto histórico, do local, né, do momento, da ideologia, né, das ideologias, das formas de conceber o mundo, de conceber o ser humano. Ele pode ter alguns significados diferentes, principalmente nessa questão ideológica. E o que é ideologia, professor? Ideologia, o termo ideologia possui vários significados também. Se temos dois que serão úteis para este nosso assunto. No sentido amplo, ideologia se refere a um conjunto de ideias que expressam uma visão de mundo de uma pessoa ou de um grupo, ok? No sentido amplo. No sentido restrito, a noção de ideologia foi construída por Marx e diz respeito à elaboração intelectual sobre a realidade, né? Que descreve e explica o mundo a partir do ponto de vista da classe dominante de sua sociedade. Exemplo, diferenças naturais. Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas não são produzidas pela divisão das classes, mas por diferenças individuais. Veja só, né, dos talentos e das capacidades, da inteligência, da força de vontade, maior ou menor. Então, veja, assim, de modo geral, a gente pode dizer que ideologia é um grupo de ideias, né, de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas. De modo mais específico, a gente vai trazer Marx para nos ajudar e vai dizer que a ideologia é uma forma de imposição de um pensamento. Então, Marx vai dizer, por exemplo, que a classe dominante, que detém uma ideologia, vai nos dizer que as diferenças de classes sociais existem por uma questão de talento, de competência, de inteligência, para a gente não perceber que essa diferença é exatamente por uma questão de modelo de produção, no caso capitalista. Então, o sistema capitalista dissemina as suas ideias, né? Várias, aqui é só um exemplo. Isso é ideologia na perspectiva de Marx. Assim, dependendo do lugar, dependendo da ideologia, do momento histórico, a pessoa, o conceito pode aparecer de forma errada, né? Ou de forma diferente daquilo que acreditamos, e aí é um perigo. Veja nos exemplos a seguir como determinados conceitos são utilizados em vários sentidos, revelando aí posições ideológicas. Por exemplo, em nome da liberdade, os Estados Unidos invadiram o Iraque e os iraquianos resistem à ocupação, também em nome da liberdade. Então, para os Estados Unidos, liberdade é ir lá e fazer o que acha que é certo. E aí, em nome da liberdade, os iraquianos permanecem resistindo. Então, aí a gente tem um conceito de liberdade interpretado de forma diferente. Na escola, alguns falam em cidadania, para estimular o aluno a arrecadar prendas para uma festa, por exemplo, fazer mutirão de limpeza, enfim, para prestar algum serviço. Para outros, cidadania está ligada à exigência de direito que devem ser garantidos pelo governo, né? A igreja ou a escola vai fazer uma cesta básica, vai arrecadar alguma coisa para dar para as pessoas. Isso é cidadania. Bora, fulano, exerça a sua cidadania, ajuda aí e tal. Então, é uma cidadania, né? Vamos entender assim. Uma outra perspectiva de cidadania está ligada exatamente à exigência dos direitos que devem ser garantidos pelo governo.
Então, aí a gente tem dois momentos de cidadania. Estão errados? Não, mas são momentos, contextos diferentes em que se encaixa a cidadania. Certa vez, a televisão mostrou uma rebelião de presidiários que exibia uma faixa com as palavras justiça e paz. Veja, né? Os presos ali com uma faixa na rebelião pedindo justiça e paz. E nas ruas, os parentes das vítimas da violência urbana, em passeata, clamava por justiça e paz. Então, justiça e paz para os presos ali é uma coisa. E para quem está, né, na rua sofrendo pela violência, justiça e paz vai fazer outro sentido. Então, por isso que a gente tem que ter bastante esse cuidado. A mídia vive divulgando a ideia de que os direitos humanos deveriam valer apenas para as pessoas consideradas do bem. Já os especialistas no assunto dizem que a dignidade humana deve ser respeitada sempre que isso não significa impunidade. Sempre e que isso não significa impunidade. Por exemplo, os direitos humanos ali prevalecer para um indivíduo que está preso e com muita, né, numa situação precária. Aí a gente pensa, não, os direitos humanos é só para as pessoas de bem. Né? Então, se os direitos são humanos, independente de qual seja o ser humano, ele precisa ter esses direitos. E isso não significa que é impunidade, não significa que o indivíduo não tem que pagar pelos seus erros. Ele vai ser punido, mas sem agredir os direitos dele como ser humano. Então, o povo desce a ripa nessa questão dos direitos humanos. Que os direitos humanos protegendo o bandido tal, protegendo... Não. Pode até ser, assim, do ponto de vista dos direitos humanos, mas não quer dizer que ele não vai ser punido pelo que ele fez, pelo seu erro e tal. Então, quais os significados desses valores no mundo atual? Né? Justiça, paz, cidadania, a liberdade. Qual é o significado desses valores no mundo atual? Se não bastasse essa pluralidade semântica, essa pluralidade de sentidos, há ainda, sob esta diversidade manifesta uma sociedade pausterizada e homogeneizada, ou seja, que fala-se da mesma coisa em sentido diferente ou trata-se de coisas diversas, buscando neutralizar suas reais diferenças em vista de uma diversidade cômoda e harmoniosa na aparência. Né? Então, quando se quer utilizar alguns desses conceitos, então pode-se utilizar, né, de um determinado conceito desse, quando se quer, por exemplo, entender que essa diversidade é algo que está já acomodada, já harmoniosa, mas isso é só na aparência. Então, quando dizem, sim, direitos iguais para todos, a liberdade é para todos. Não, peraí, não é todo mundo que tem a mesma liberdade. Né? Então, a cidadania para todos, todos são cidadãos. Não, peraí, cidadania não é quando eu tenho os meus direitos e os meus deveres. Então, quando alguém quer ser beneficiado, assim, do ponto de vista do governo, né, vai utilizar algum desses conceitos e fazendo a gente entender que a sociedade, essa diversidade já está resolvida, já está organizada, mas muito na aparência. Com certeza, não vivemos mais num mundo maniqueísta, né? Maniqueísta aí de uma visão dualista, bem ou mal, né? Certo ou errado.
né? Maniqueísta é de ou é isso ou é aquilo. Não vivemos mais num mundo assim. Aliás, a realidade sempre teve e tem seus meios tons. Quer dizer, ou é o céu ou é o inferno. Essa é uma visão maniqueísta. Entre o céu e o inferno existe muita coisa. Ou é Deus ou é o diabo. Essa é uma visão maniqueísta, né? Do Manique, que era um filósofo que dizia ou é isso ou é aquilo. Na verdade, a gente precisa entender que as coisas têm meios termos, meios tons. Nós é que a interpretamos por meio de categorias e valores absolutos. Todavia, a visão dualista, fada ou bruxa, herói ou bandido, sabe tudo ou é ignorante, masculino e feminino, pessoa do bem ou pessoa do mal, e etc. Né? Então, essa é a visão dualista, maniqueísta. Então, toda a visão dualista da educação tradicional não nos ajuda mais a ver e interpretar o mundo. A gente não pode ser mais ingênuo e dizer ou é fada ou é bruxa. Né? Não tem um meio termo. Aí, entre ser fada e ser bruxa, tem outras coisas. Entre ser herói e bandido, tem outras coisas. Né? Tem um meio termo. Hoje, numa educação crítica, não basta falar de tolerância, de inclusão, de cidadania e paz como garantia de que somos educadores progressistas, sintonizados com o mundo contemporâneo e tal. Não adianta, né, ter esse discurso. Né? Essas palavras não têm... Estas palavras estão em moda na mídia e na escola e possuem sentidos diversos. Alguns deles até mesmo contraditório. Por isso é importante a gente se apropriar desses conceitos para não estar reproduzindo de forma errada algumas ideias sobre essa questão da diversidade. Né? Então, não basta dizer que é uma educação crítica, falar de inclusão, de tolerância e tal, se, na verdade, a gente não entender o significado que isso tem na vida das pessoas, na prática. A conjuntura atual nos exige uma atitude flexiva, de sintonia fina, para distinguir os diversos sentidos de um mesmo valor. Né? Diversos sentidos de um mesmo valor. Não apenas aquele vindo de culturas e civilizações diferentes, mas os vários sentidos que um determinado valor adquire numa sociedade, né, devido aos interesses que se tem nessa sociedade. É o que vamos fazer nesse texto a seguir, com dois objetivos. Primeiro, precisar os sentidos de diversos conceitos anunciados, ou seja, vamos trabalhar cada um desses conceitos, que aí é a parte que vocês irão fazer a atividade, mostrar que a presente proposta axiológica, ou seja, de caráter, de valor, axiologia que estuda o valor, mostrar que a presente proposta de valor de educação, ela valoriza a convivência na diversidade, articulando-a sempre com a superação das estruturas sociais que vêm gerando desigualdade e também, portanto, as diferenças, certo? Então, a gente vai fazer essa atividade e aí o texto tem alguns... vamos à análise dos conceitos. Então, o texto tem alguns conceitos, como, por exemplo, tolerância e intolerância. Tolerância e intolerância, vai ficar aí alguma pessoa para trabalhar. O texto tem o conceito de preconceito, né, que uma pessoa vai trabalhar, e o texto traz ainda o conceito, para a gente entender cada coisa, né, diversidade e desigualdade, e traz também o texto liberdade e igualdade, e o texto traz ainda, por último, cidadania passiva e cidadania ativa. Eu acho que sim. E por último, violência e paz. Então, são os conceitos que o texto traz e que a gente vai trabalhar separadamente
cada um deles vai ser apresentado por vocês. Vamos lá?